E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar aqui a nossa playlist de padrão MVC em Python. Na nossa última aula, né, a gente chegou a implementar aqui a lógica dos dois controllers, né, do registro de pessoas, esse People Register, e também esse cara aqui que é o People Finder. Mas faltaram, né, duas coisas, que é exatamente a gente buscar os dados da pessoa, né, e também para a gente enviar os dados de cadastro de pessoas, para assim a gente ter uma persistência de dados aqui no nosso projeto. E para isso, hoje a gente vai exatamente falar sobre essa nossa nova pasta aqui, que vai se chamar Models, que é a pasta que está faltando aqui no nosso projeto para a gente continuar, né, a nossa arquitetura aqui e terminar todo esse descritivo. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai focar nisso daqui. Antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve para receber mais conteúdo sobre arquitetura de software e boas práticas em Python. E vamos lá. Beleza. A gente vai falar aqui sobre essa pastinha aqui que se chama Models. O que acontece? Ela é destinada para, caso a gente queira fazer uma persistência e utilização de dados em algum tipo de base. Por exemplo, eu posso usar essa minha pasta Models aqui para colocar, por exemplo, né, um banco de dados. Deixa eu pegar aqui a imagem do banco de dados. Aqui, olha. A pasta Models ela vai interagir com o nosso banco de dados. Mas pode ser outros casos também. Eu posso usar a pasta Models, por exemplo, para interagir com dados que eles são armazenados, por exemplo, em um CSV. Ou então, né, pego o priminho do CSV, que é o XLSX, que é aqueles arquivos de Excel lá. Todas essas interações aqui para armazenamento e troca de informação vão ficar aqui na nossa pasta Models. E agora eu vou voltar aqui no meu projeto e a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aquele nosso arquivo maroto de init.py aqui na pasta Models para ficar, né, com essa possibilidade da gente fazer nossas importações e exportações. Beleza? E na pasta Models, a gente tem, na verdade, dois elementos que se considerar aqui. Entities, que são as entidades, olha que até o símbolozinho daqui mudou, né? Então, assim, o meu VS Code está entendendo isso aqui de algum jeito. E uma outra parte que vai se chamar Repository, que são os repositórios. Pelo mais incrível que pareça, a gente vai fazer essa pasta Models aqui sem usar Framework. A gente não vai conectar com o banco de dados. Ô Rafa, você tá doido? Como é que você vai fazer persistência de dados sem banco de dados? Meu amigo, fazendo. Porque olha só, eu vou explicar exatamente o que significa uma pasta de entidades e uma pasta de repositórios. E quais que são as finalidades de cada um. Vamos lá. Desce aqui comigo de novo, nesse diagrama. Então a gente já entendeu que a pasta Models ela vai conversar, ela vai representar esses elementos. Ou um banco de dados, ou, por exemplo, um CSV, um XLSX. Pode ser até outros elementos, né, caso seja para armazenamento de dados. Mas eu quero te levar para isso aqui, olha. Eu estou abrindo o Dbeaver. Isso aqui é uma ferramenta para se conectar em banco de dados. Ah, Rafa, mas tu falou que não vai ter banco de dados. Não vai ter, não. Mas isso aqui é para representar uma coisa que vai ser muito, muito eficaz para a gente. Isso aqui é uma tabela em banco de dados. E eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém, né? Eu tenho um registro, na verdade 3 registros aqui, olha, que é Severino, né, o Jorjão e o Cleitinho, com as suas alturas e as suas idades. E nota que, na verdade, essa nossa tabela aqui, ela é bem simples. Ela guarda em si alguns elementos aqui que vão ser bastante interessantes para a gente armazenar os nossos dados, né? Eu quero criar uma espécie de elemento no meu projeto que ele vai simbolizar essa parte aqui, essa nossa tabela. Por exemplo, no SQL Alchemy, muito provavelmente você usa aqueles models para fazer as suas tabelas no projeto, não é? Eu quero trazer aqui uma coisa que é muito parecida. No Django também a gente acaba fazendo um pouco disso.
Eu vou aqui na parte de entidades, vou criar, olha só, um novo arquivo init.py e vou chegar aqui na parte de entidades e vou fazer o seguinte. Vou criar aqui, olha, person.py. Ou seja, eu estou fazendo aqui, olha, uma espécie, né, de espelho do que eu estou querendo que seja feito aqui, nessa minha tabela. Como assim? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha, class, person, e aí eu vou colocar todas as propriedades que eu desejo aqui, olha, def, init, beleza? Olha, já completou aqui para mim. E eu vou colocar o seguinte, vamos colocar em inglês aqui para a gente ter um padrão, né? Name vai ser uma string, age vai ser um inteiro, beleza? E height, que é altura, vai ser... eu vou colocar aqui um float, né? Vai ficar bem parecido realmente com o que a gente tem na nossa tabela. Então nota que eu coloquei aqui, olha, no meu método construtor. Lembra que o método construtor ele é definido só para... Na verdade, ele é utilizado para definir a minha classe. E aí, o que eu vou fazer? Self.name é igual a name. Self.age é igual a age. Self.height... Eu escrever isso aqui... Eu vou até pegar na minha colinha, velho. Embora eu já tenha escrito aqui, né? Oh, que beleza, hein? Passar essa vergonha aqui no crédito. Beleza. E acabou. Você consegue entender que isso aqui, olha, é exatamente uma espécie de espelho disso aqui? Deixa eu te convencer mais ainda. Nós estamos aqui, ó. Eu vou abrir o terminal aqui do VS Code mesmo, né? Beleza, estamos aqui, olha, pasta MVC, src, models, e eu vou lá em entidades. Estamos aqui. Beleza. Aí, olha só, Python 3, eu estou entrando aqui, olha, no console do Python, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e usar funções de Python aqui, olha, print, olá, mundo, eu estou jogando funções de Python aqui. Isso significa que eu posso fazer o seguinte, olha só, from.person import person. Eu vou pegar essa classe aqui e vou deixar no meu terminal. Espera aí. Ah, tá. Entendi. Espera aí. Entities. Tá, entendi. Espera aí. Eu tô errando que eu coloquei esse ponto aqui, ó. From person, import person. Beleza. Então, feito isso daqui, olha só. Eu importei pessoas. Eu posso falar o seguinte, olha. Pessoa 1 é igual a person. Nas características de... Vamos lá, ó. Classe tá pedindo aqui, ó. Qual que vai ser o nome? Vamos colocar aqui, olha. Clayteam. Beleza. Qual que vai ser a idade? Né? Tem que ser inteiro. Vamos colocar aqui qualquer coisa. E a altura aqui, olha, que tem que ser um float. 1.78. Beleza. Eu posso chegar em qualquer parte do código, depois de eu ter criado esse tipo de elemento aqui, olha. Pessoa 1.name. Olha, vai aparecer aqui, olha. Pessoa 1.age. Vai aparecer aqui. Se eu criar uma outra pessoa, vou até aproveitar aqui, ó. Pessoa 2. Jorjão. 34. Pronto, cara é Nanico, vamos lá. Coloquei isso daqui, né? E aí eu posso colocar aqui, olha. Pessoa 2.name. E ele está aqui, ou seja, eu tenho todas as propriedades que eu desejar, que são espelho disso daqui, dessa minha tabela, só criando uma classe com os seus métodos, na verdade, os seus atributos, perdão. Eu consigo fazer esse tipo de jogada. E aí eu vou usar esse conhecimento para falar que as entidades, elas são exatamente espelhos e representações do que são as nossas tabelas, quando a gente vai falar de SQL.
Ou melhor, se a gente estiver falando de outros elementos que não são em SQL, as nossas entidades, elas são representações do elemento de dado para ser salvado. Ou seja, do elemento de informação que a gente quer, né, armazenar ou em CSV ou XLSX ou então no banco de dados. Você consegue enxergar que isso aqui, por exemplo, pode ser uma linha em CSV ou então uma linha em Excel? Então, beleza. Explicado isso aqui, eu vou sair disso aqui, fechar o terminal. E agora a gente vai focar nessa nossa pasta aqui, olha, de repository, né, os repositórios. Eu vou criar aqui, como já é de praxe, o campeão o init, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um repositório. Vamos colocar aqui, olha, a minha entidade de pessoa, né? Então eu vou colocar aqui, olha, person repository.py. Person repository.py. E eu tenho aqui, olha, uma entidade que se chama person, que se chama pessoa. Beleza. Vou fazer aqui uma classe que vai se chamar person repository, certo? Vou fazer aqui, olha, o famoso método init, e eu vou fazer o seguinte. Ah, Rafa, cadê a persistência de dados? Tá aqui, ó. Self people é igual a listazinha vazia. Eu vou armazenar tudo aqui. Ô, Rafa, tá doido? Cara, é pra gente aprender, né, o que está sendo exposto aqui. Porque essa parte de repositório, ela vai ser muito interessante. O que ela vai fazer? O que é um repositório? A gente vai colocar aqui nessa nossa classe todos os elementos básicos para que a gente consiga interagir com os modelos que a gente tem de armazenamento. Ou seja, se eu tenho aqui o meu model, eu vou chegar aqui, cadê? Beleza. Pam. Tá vendo essa seta aqui, olha? O jeito que a gente está fazendo isso aqui? Essa seta, o mecanismo que eu vou utilizar, a ação que eu vou fazer de jogar para o banco de dados, isso aqui é que vai ser o nosso repositório. Repositório. Ou seja, o nosso repositório ele é a ação de jogar um dado para o nosso banco. Na verdade, a gente pode falar que é uma interação que nós temos com o nosso elemento de armazenação. Armazenação é foda, né? Mas é exatamente isso que nós vamos ter. Olha só, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Def registry person, colocar um self aqui, e vou falar que você vai ter que colocar uma person aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui, olha, none. Não vou voltar nada, mas o que eu vou fazer? Self.people.append person. Olha só, isso daqui é uma ação que eu estou fazendo para armazenar o meu dado de pessoa. E para ficar mais claro ainda que eu estou querendo mexer com esse tipo de dado aqui, olha, o que eu vou fazer? From src.models.entidades.person importe esse tipo de dado aqui de pessoa e eu vou falar, eu vou explicitar que tem que ser desse tipo aqui, olha. Tem que ser um dado que ele vai ser gerado a partir dessa minha classe. Então, à medida que eu for utilizando esse meu método aqui, olha, de registrar pessoas, esse cara aqui vai aumentando. Eu vou acabar, né, tendo vários registros aqui. E aí eu posso fazer esse tipo de mecanismo aqui, olha. Def find person by name, colocando aqui um nome que vai ser uma string, certo? E ele vai me retornar uma pessoa. E aí, for person in self people, ou seja,
Vamos percorrer essa minha lista aqui. Se person.name lembra do terminal, se a pessoa, ponto nome, se o registro que está aqui, né, ponto name, ele for igual ao name que eu vou mandar, ao nome que eu vou colocar, posso até colocar aqui na frente, olha só, return person. Volta ele mesmo. Achou a pessoa que tem o nome? Com o nome que eu estou colocando aqui no meu método, retorna ele mesmo, né? E caso eu passe disso daqui tudo e não encontre ninguém, return none. Vou colocar explícito aqui, olha, no código. Aí você pode pensar, né? Ah, Rafa, mas isso aqui não vai persistir não, cara. Toda hora que tu for criar um objeto, esse dado aqui ele vai morrer e isso daqui vai ser refeito de novo. E você tá certo. Mas eu vou fazer um detalhe aqui, né? Uma licença artística, que eu vou falar na cara dura que isso aqui vai ser uma espécie de classe privada. A loucura, isso aqui não existe, tá, gente? Ó, classes privadas, você não fala isso aí em recrutamento, não fala em prova, isso aqui existe no mundo da Liama. Pra que eu tô fazendo isso aqui? Porque aí, olha, person repository é igual a person repository. Todo mundo vai usar esse elemento aqui, olha. Todo mundo vai usar esse objeto. E já que é um objeto para o meu projeto todo, esse cara aqui, olha, ele sempre vai se permanecer. Então, se tiver um append, nesse cara aqui, ele vai se permanecer. Isso aqui, na verdade, é um padrão de design que se chama singleton, né? Você fazer uma coisa dessa aqui. Mas, por hora, eu só quero que a gente, assim, veja esses dois tipos de elementos que a gente tem quando a gente vai falar de pasta models. Porque isso aqui, meu amigo, tem em qualquer framework que você vai dar uma olhada por aí. No Django mesmo, você faz essas classes, né, que são espelhos das nossas tabelas. Assim como a gente tem também essa parte de repositório, que são as ações para fazer o armazenamento e a interação, né, com o nosso elemento de armazenamento, que é o banco de dados, no caso. No caso, meu elemento de armazenamento aqui é uma lista, né? Mas é isso que eu queria apresentar aqui para a nossa aula de hoje. Só isso mesmo, né? Bem tranquilo aqui o que é a nossa pasta de models. Se você estiver mexendo, por exemplo, com banco de dados e outras coisas, é muito provável que você vai acabar tendo uma outra pasta aqui que vai se chamar Connections. Vou até deixar ela aqui, deixar aqui de brincadeira, né? Vai que alguém queira ver isso aqui. Em que, por exemplo, aqui a gente manuseia a conexão do nosso banco de dados, por exemplo, ou então que verifica, né, se um arquivo CSV ele existe. Então, pessoal, é isso aqui que eu quero passar por hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai colocar essas interações aqui lá na nossa pasta de controllers e testar o projeto 100%. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui. A gente já se vê, né, no nosso próximo episódio. E valeu, até mais.